Hoje a gente vai mergulhar numa das profecias mais fascinantes e complexas que existem. Ela fala sobre um governante que é, ao mesmo tempo, um menino que nasceu aqui na Terra e um filho que foi dado dos céus. Ué, como assim? Como uma pessoa pode ter duas origens tão distintas? Bom, é exatamente esse mistério que a gente vai tentar decifrar. Para a gente entender de verdade o peso e o impacto dessa profecia, primeiro a gente precisa voltar no tempo e entender o cenário da época. O mundo em que essas palavras foram ditas era um lugar de muita angústia, um lugar descrito como se estivesse mergulhado numa profunda escuridão. O texto começa com essa imagem, muito forte, né? Um povo caminhando nas trevas, vivendo na região da sombra da morte. É um começo bem sombrio, que já prepara o terreno para uma virada espetacular. E olha, essa luz que foi prometida não era só uma ideia, uma metáfora, não. Ela estava ligada a algo bem concreto, uma libertação real, física, o fim da opressão. E mais, as próprias armas de guerra seriam jogadas no fogo. Era uma promessa de paz total. Então, no meio de toda essa escuridão, surge a promessa dessa grande luz. Mas a pergunta é de onde ela vem? Quem ou o que traria essa mudança? A resposta do texto não aponta para um evento, mas sim para uma pessoa. E a resposta vem de forma direta, poderosa, num dos trechos mais conhecidos de todos. Prestem muita atenção nessa frase, porque essa construção, dividida em duas partes, um menino nos nasceu e um filho se nos deu, é a chave de tudo. É aqui que a gente começa a ver a complexidade dessa figura que está sendo anunciada. Ok, então vamos analisar isso com calma. A estrutura aqui não é por acaso, sabe? Ela foi pensada para apresentar duas origens bem diferentes, mas que se conectam numa única pessoa. De um lado, a gente tem um menino nos nasceu. Isso fala do lado humano, do nascimento físico, aqui na Terra, como qualquer um de nós. Mas do outro lado, um filho se nos deu. Isso já muda tudo. A palavra deu aqui indica um presente, uma dádiva que vem de cima, do céu, aponta para uma origem divina. E é aí que a profecia faz algo incrível. Ela junta essas duas naturezas, a humana e a divina, em uma única pessoa. Uma pessoa destinada a governar. O governo, o principado, vai estar sobre os ombros desse indivíduo único. E para não deixar nenhuma dúvida sobre quem ele é, com essa identidade dupla, a profecia dá a ele uma série de nomes. E que nomes! E o que é fascinante aqui é como esses títulos não são jogados ao acaso. Eles parecem funcionar em pares, descrevendo ao mesmo tempo como vai ser esse governo e quem, na essência, é esse governante. Olha só, Deus forte e Pai da eternidade. Não tem como ser mais claro. São títulos que afirmam sem rodeios a natureza divina, poderosa e eterna dessa pessoa. Já os outros nomes, como Conselheiro e Príncipe da Paz, focam no caráter do governo dele. Indicam que será um reinado de sabedoria, de justiça e, o mais importante de tudo, de paz. E é nesse ponto que a coisa fica ainda mais intensa. Porque essa promessa de paz, ela não surge do nada, num vácuo. Ela é apresentada como o oposto direto de um outro cenário descrito no texto, o da ira de Deus, que não cessa, sobre uma nação que se recusa a mudar de rumo. Essa tabela aqui mostra perfeitamente os dois caminhos, os dois futuros possíveis. De um lado, o reino do príncipe, paz sem fim, justiça, um governo para sempre. Do outro, a ira do Senhor, fogo, escuridão, um castigo que não para. A chegada desse príncipe é literalmente a encruzilhada. E o texto faz questão de deixar claro, essa ira não é arbitrária, não é sem motivo. Ela é a consequência direta das ações de um povo descrito como orgulhoso, que não se arrepende e, um ponto crucial, que foi enganado e desviado do caminho por seus próprios líderes. Então, a gente fica com uma pergunta, né? Com um cenário tão duro de um lado e uma promessa tão incrível do outro, qual é a garantia de que esse príncipe da paz realmente vai reinar? O que assegura que o caminho da paz vai vencer? A resposta à garantia final está bem no fim da profecia. E ela é definitiva. Isso tudo vai acontecer não por força humana ou por acaso, mas pelo zelo do Senhor dos Exércitos, ou seja, pela vontade apaixonada, pelo empenho e poder do próprio Deus. Isso nos deixa com uma reflexão final e muito profunda. Como é que a mesma pessoa pode ser o Deus forte e, ao mesmo tempo, o príncipe da paz? Essa ideia de juntar poder absoluto com paz perfeita numa figura só, isso redefine completamente o que a gente costuma entender por poder e por governo.